Oi, gente, voltamos com mais um episódio do podcast de Outra Forma e hoje a gente está com mais um membro da nossa equipe, a Alana, que é fisioterapeuta pélvica. E um dos grandes objetivos de ter trazido a Alana é para a gente apresentar, né, Alana, a fisioterapia pélvica. Eu confesso que eu mesma, como médica, assim, tenho muita dúvida. Quando a gente fala em fisioterapia, a gente logo imagina, né, tipo um exercício de braço, assim. Ou fazendo exercícios pélvicos, né, Uhum. agachamento, essas coisas mais básicas que a gente conhece de academia. E aí quando eu fui entrando nesse mundo, assim, eu vi que é muito diferente, né, que é uma coisa, muito ginecológica, digamos assim. Exatamente. E aí, enfim, vamos discorrer sobre isso hoje, tirar as dúvidas, né, que vão surgindo, a gente tem algumas perguntas também. E aí eu queria que tu fosse me falando, sobre como é essa vivência com a fisioterapia, né, você é fisioterapeuta e escolheu a fisioterapia pélvica, né, Hum. e por que que tu foi para essa área, né, enfim, fala um pouco sobre você, se apresente. Primeiro lugar, agradecer pelo convite da doutora Camila. É um prazer Prazer. fazer parte deste podcast, principalmente para poder falar, esclarecer um pouquinho mais sobre esse tema que é a fisioterapia pélvica, né? Que a gente sabe que muitas mulheres ainda não conhecem, né? Uhum. Acham que conhecem, justamente como você falou, ver um vídeo, né? Uma elevação pélvica, apertando uma bola com os joelhos e acham que isso é fisioterapia pélvica, mas não é. Sim. Né? Uhum. Então, pode vir a ser um dos exercícios, mas vai muito além, né? Então, é bacana a gente poder trazer esse assunto aqui hoje, então, para poder entender um pouquinho melhor. Eu acabei entrando na área da fisioterapia pélvica de uma forma, não foi uma escolha minha, né? Eu digo assim, nem Hum. fisioterapia eu Hum. pensava em fazer inicialmente, né? E iniciei a faculdade de fisioterapia e acabei, né, inicialmente achando que eu iria trabalhar, não sei, com pilates, ortopedia, na área da esportiva, e no fim acabei conhecendo a fisioterapia pélvica logo no primeiro semestre. E para mim foi um divisor de águas, principalmente porque eu tinha muita dificuldade, então eu tinha alguns problemas Uhum. e quando eu descobri que a fisioterapia pélvica Ah, podia me você ajudar. você mesmo tinha alguns Sim, problemas então e desde a foi infância, aham, assim, eu tive incontinência urinária e as olha só. pessoas acham: "Nossa, como assim, né? Aham, Na infância, né, coisa de mulher idosa, mulher aham. grávida", e não, Uhum, eu tive que eu lembro, assim, me recordo em torno de 6, 7 anos que eu comecei a ter alguns episódios, eram bem esporádicos, mas era uma coisa que me incomodava muito. uhum, uhum. E depois fui indo para fazendo alguns esportes, jogando voleibol, fazia ginástica, e ali nesses episódios, nesses períodos, né, que eu fazia alguns exercícios, assim, esportes, eu acabava perdendo urina. E Uhum. episódios de tosse também, né? E aí são coisas muito comuns, assim, de acontecerem. Realmente não são tão comuns em criança, adolescente, mas era um E às caso vezes a gente que. dá uma normalizada, né, É. porque não é uma coisa tão comum, "Ah, é Uhum. assim", E o que né. que a gente faz nessa hora, né? Vai conversar com a mãe. Mãe, Aham, tô perdendo xixi, o que que aham. eu faço? Ah, é normal, não tenho o que Uhum, fazer, né? Toda uhum. mulher perde. Sim, E isso, né, a gente, né, até levava em consulta médica e era tratado assim como uma normalidade, normalidade. né? E quando eu descobri que não era normal, para mim foi maravilhoso, E porque aí foi aquilo me na incomodou. faculdade? Foi na faculdade. Entendi. Então, depois dos 20 anos que eu descobri, né, Olha que só. não era normal. E fiquei feliz porque ali, a partir dali, eu consegui resolver esse problema, que não é só meu, né, que muitas pacientes têm essa queixa, e para mim fez mais sentido ainda, né, seguir nessa área Uhum. também. E outras questões, né, acho que cada mulher tem as suas dificuldades, vai conhecendo um pouquinho mais da área e vai vendo que aquilo que ela achava que era normal, ela na verdade se acostumou a conviver Isso. e aceitou. Então, Hum. por exemplo, dor na relação. A quantidade de mulheres que sente isso, eu também sentia. E Uhum. era uma coisa que, também acreditava que era É. normal. A gente Então, a gente vai normalizando, uhum, né, principalmente na mulher, assim, essas questões, né, ginecológicas, a gente fala muito a própria endometriose, né, uhum. dor no ciclo menstrual, dor durante a menstruação, é sempre tudo muito normalizado, assim, né, "Ah, é assim mesmo, mulher é assim mesmo, ah, essa é a vida da mulher", né, Sim, e aí quando, alguém olha para essas dores, né, e fala: "Não, espera aí, vamos tratar, é diferente, né". E aí uhum, é por isso que é maravilhoso trabalhar com mulheres, né. sim. E é Então, na verdade, o uma que te despertou para fisioterapia pélvica foi tu mesmo, assim, sim, foram as tuas coisas uhum. e aí, na primeiro semestre, tu já sabia que tu faria isso.
Sim, já fui me encaminhando para a Olha área. só, que legal. Eu acho que, né, a área da saúde da mulher, da fisioterapia pélvica, ela envolve todas as outras, né? Então, Uhum. seja ortopedia, neuro, acaba envolvendo todas Sim. essas demais áreas e ela é muito ampla, né? As pessoas acham que é extremamente nichada. Inclusive, quando eu vim morar em Pissarras, Uhum. uma das minhas pacientes até comentou: Nossa, mas é uma área muito nichada, você Muito deveria específico. trabalhar com outras coisas junto, porque não vai ter demanda. E pelo contrário, né? Toda Sim, mulher deveria fazer. Se a gente for exatamente. avaliar todas as mulheres, eu falo, todo mundo que tem assoalho pélvico precisa fazer fisioterapia pélvica, ou seja, Exatamente. todo mundo vai ter alguma dificuldade ou para fazer xixi, ou para evacuar, Uhum. ou durante a relação, ou alguma queixa abdominal Sabe que agora eu também. lembrei até de uma cliente nossa aqui que uma vez ela veio com umas questões de que ela estava realmente com incontinência urinária, 40 e poucos anos, assim, e, e aí, enfim, né, veio fazer exame e tal, a gente conversando, e ela, olha que interessante, ela é fisioterapeuta. Não lembro se ela é fisioterapeuta ou educadora física, acho que ela é educadora física. Uhum. Enfim, da área. E aí eu falei, e que tal a fisioterapia pélvica? Que tal você não fazer uma avaliação com a fisioterapia pélvica? Nossa, não tinha nem pensado nisso. Então, Uhum. assim, a gente normaliza e ela, né, profissional Uhum. de saúde, que trabalha musculatura, não Uhum. lembrou que ela teria que trabalhar o assoalho pélvico, né? Sim, Acho e que, assim, é isso. A gente acha que é nichado, uhum. talvez negligencie um pouco, mas na verdade é um negócio muito amplo, né? Sim, e justamente quem trabalha com mulher, independente da área, né, seja na medicina, profissional de educação física ou fisioterapeutas de demais áreas, deveriam ter a compreensão do que a gente faz para poder encaminhar as pacientes, Sim, porque grande parte das mulheres perdem, por exemplo, na academia, né, um sim, exemplo. sim, Então, que personal pergunta, né, para sua cliente, você perde xixi? sim, é Não difícil. pergunta, mas a É. maioria vai Até falar, porque pode segura o ser um pouco Uhum. constrangedor, né? Sim, Então a gente tem evita. essa dificuldade de É, abordar, né, é. mas é quase unânime os profissionais que falam: "Ah, tenta aprender a segurar o xixi durante o exercício", sem nem saber se a mulher realmente sabe fazer esse movimento. Sim. E aí quando a gente vai avaliar essa paciente, ela diz assim: "Ah, me encaminharam para fisiopélvica, mas na verdade já faço exercício, porque quando eu faço academia, né, eu acabo segurando o xixi", a minha personal fala isso, ou no pilates, né, é muito comum darem essa Sim. orientação. E a gente vai fazer a avaliação física e a mulher ela contrai tudo menos o assoalho pélvico. Então a gente vê ela contraindo a região das pernas, abdômen, o Entendi. glúteo eleva da maca, Tá. então ela contrai tudo Então, menos assim, onde deve vamos, contrair. né, vamos como que seria, né, Hum. porque tá, beleza, então já chegamos, já vamos lá. Porque é isso, eu também não sei, Vamos entendeu? Né, esclarecendo. vamos esclarecer, né, que tu falou assim: "Ah, seria interessante que os profissionais soubessem o que a gente faz para que eles encaminhem". Então Uhum, o que que vocês fazem, né? Como que é essa avaliação? uhum, Como que vocês, né, por exemplo, como que eu sei que a mulher não está contraindo o assoalho pélvico, está uhum, contraindo glúteo, perna e abdômen, entendeu? uhum, Claro que isso é uma avaliação física, né, mas de que forma é feito, uhum. né, como que é essa avaliação e como que você sabe se está prendendo, se está soltando, enfim. Quais os mecanismos que você Sim. utiliza. Inicialmente, assim, o falar como um todo, né, a Claro. avaliação, a gente faz alguns questionamentos para paciente para entender alguns pontos principais, independente se é uma gestante ou uma outra mulher com outras queixas, Cara, né. e deixar bem claro que Então não é só para gestante, né, porque isso. isso também é um negócio que Uhum. a gente pode discorrer também, Aham. mas porque são Não coisas são somente diferentes, né, são gestantes. coisas Uhum. diferentes, mas não é só para gestante, né. Exatamente. E para todas a gente precisa entender como que tá o funcionamento do intestino, o funcionamento da parte urinária e sexual também. Uhum, Isso somado à parte muscular como um todo, seja do abdômen e do assoalho pélvico. E uhum. quando eu falo de assoalho pélvico, né, a maioria das mulheres conhecem mais como períneo, né, que é a Tá. base ali da nossa pelve que sustenta os órgãos e tem essas funções de segurar o xixi, as fezes, os gases, né, e tem Uhum, essa parte da função sexual também atrelada. Então, a gente vai compreendendo todos esses pontos e depois faz a avaliação física, que envolve vários fatores, desde a forma com que essa mulher está caminhando, respirando, a gente avalia também a parte ali da função abdominal, como ela tosse, como que acontece o movimento do abdômen durante algum movimento dela, e aí sim a gente faz a parte da avaliação íntima, uhum. que eu falo assim para as pacientes entenderem um pouco, né, até virem
entre aspas, preparadas, né, para Uhum. avaliação, que é feito parecido como uma consulta ginecológica, né, que é feita avaliação íntima, para elas já entenderem que é feito um toque ali vaginal. Então, para não É, se porque assustarem no não se momento. assustar, mas é porque é isso, né, elas Uhum. imaginam que elas vão vir fazer uma fisioterapia, é exercício, né, exercício de É. bolas, né, e não, Às vezes né, já vem com uma existe legging, uma roupa mais é, confortável, não, existe fazer uma avaliação exercício. física, né, a Uhum, vagina é avaliada, reto uhum, eventualmente, né, sim. toque de períneo, palpa Uhum. tudo ali, né, Sim, a então gente visualiza primeiro sim. externamente, tem avaliações de reflexo, sensibilidade, então, Uhum, se a paciente tem dor, a gente vai investigando os pontos que tem, quais as características dessa dor, e ali a gente começa a solicitar, né, uma tosse para visualizar o que uhum, acontece com essa musculatura, pede para a paciente tentar contrair esses músculos, então, normalmente, o comando que a gente dá para a paciente é o seguinte: contrai os seus músculos imaginando como se você tivesse apertada para ir ao banheiro, mas não pode ir. Por exemplo, tentar segurar o xixi. sim, E isso é importantíssimo deixar muito claro. É só nesse momento que vai fazer isso, ter essa percepção de, vou segurar o xixi. uhum. Mas jamais vai fazer isso no vaso sanitário enquanto está urinando, porque aí as pessoas entendem que isso é um exercício. E aí elas começam a Não. trancar o xixi durante o Como momento da assim? Tipo assim, a micção. pessoa vai fazer xixi, aí para pra fazer Exatamente. xixi. O que tem de mulher que faz isso achando que é um bom exercício, isso é péssimo, né, Ah, porque não é o momento de fazer e pode aumentar a chance de ter uma infecção urinária. e até Então retenção, né, porque na verdade isso, separa o músculo ali que tá, né, que tá exatamente. relaxando. Então é só um comando para as mulheres Mas pode entenderem. fazer isso, essa contração e relaxamento fora do xixi? Sim, aí é Aí um é um exercício que exercício, a só não gente pode fazer faz. durante o xixi. Exatamente. Então, só para compreender aonde tem que movimentar. Porque qual que é a dificuldade? Desde bebezinhos a gente está muito acostumado a visualizar o nosso corpo, né? Todo mundo estimula, mexe a mãozinha, o Hum, bracinho, a perninha. Então, a gente visualiza desde criança os movimentos do corpo inteiro e uhum, somos estimulados a isso. Agora, a região íntima, ela, além de ficar escondida, uhum. ninguém estimula, ninguém não, né, mas assim, a Sim, sim, maioria sim. dos pais tem uma certa dificuldade em abordar, Uhum, uhum, essa parte do corpo, né, tratado uhum. às vezes até nem fala nome, Sim, termo sim, adequado, traz como apelido, então, desde a infância, assim, a gente não se conhece, e sim. chega mulheres para mim de todas as idades, 30, 40, 70, 90 anos, que nunca olharam a região íntima, só viram Uhum, assim de cima para baixo para uhum. fazer higiene, Nunca depilação, botaram um espelhinho lá e olharam, né. e é inacreditável, assim, mas aí quando elas se olham a primeira vez, elas se E você faz esse assustam. exercício de colocar o espelhinho para Sim, ela se ver? eventualmente eu dou preferência ainda para elas se olharem sozinhas em casa, Uhum, né, porque às vezes uhum. algumas se sentem mais Claro. confortáveis e algumas em consulta. E Uhum, elas olham, assim, com, uma dificuldade, uma surpresa, porque começam, né, a uhum, comparar: mas tá diferente um lado de outro, uhum. tá com flacidez, tá escura", então elas não Sim, têm essa percepção de sim. como que é. Porque normalmente a gente utiliza até para a parte de educação, né, ali em saúde, a gente orienta paciente, alguns modelos anatômicos Uhum. e, né, ali uma É uma vulva foto, né. rosa, sem pelo, Sim, sem nenhuma linha de expressão, e eu falo, a sim, região íntima ela é igual a todo o restante do corpo, ela sim. vai envelhecendo com a E gente cada um tem a também. sua, né. Exatamente, todas são muito diferentes uma das Sim, outras, né. sim, sim. E isso é importante a mulher ela ter essa percepção. E quando ela se visualiza a primeira vez, já é assim, um passo a mais nesse tratamento dela, porque se Uhum. ela não se conhece, dependendo da demanda que ela vem buscar, por exemplo, tem uma disfunção sexual, tem dor na relação, tem uma dificuldade de sentir prazer, de ter orgasmo, então se ela não se conhece, quem dirá o parceiro dela? Como Exatamente. que, né, muitas vezes acaba realmente eles conhecendo muito mais do que Muito elas, né, mais. mas se ela não entende, não compreende, né, como estimular esse prazer, então fica um pouco mais difícil nessa De questão do orientar. vínculo do casal, né. Exatamente. Então nessa avaliação a gente trabalha todos esses pontos, desde a Legal. questão dessa compreensão de onde ficam esses músculos, né, ela vai entendendo, Uhum.
o que é cada região, tá? Uhum. Então, porque desde a anatomia, elas não têm, às vezes, noção de que existe um orifício que sai o xixi, outro que sai a menstruação, né? Uhum. Então, elas têm essa Uhum. dificuldade porque nunca pararam para pensar por medo, receio, como se Sim. fosse algo É, errado, porque é né? é muito ligado, né, a pudor e Uhum. etcétera, né, de as pessoas falarem, né. Imagina, né, você falar: "Nossa, eu me toco", ou "Eu me olho", né, as pessoas têm vergonha de falar isso, Sim. né, então é isso. Uhum. E inclusive isso é muito comum aqui no consultório, né, Uhum. tanto na mama quanto na região vaginal, né. Os homens fazerem diagnóstico, por exemplo, né, porque a mulher às vezes não se toca, os homens tocam mais às vezes do que a mulher, Sim. e aí o homem fala: "Olha, senti um nódulozinho na sua mama", ou Uhum. então até na vagina: "Olha, tem uma pintinha aqui diferente que eu nunca tinha visto", porque eles Aham. olham mais do que a É, gente, isso né. para mim também já veio Então essa demanda de, por exemplo, o homem relatar para a mulher que ele percebe que a musculatura dela tá fraca, olha porque só. não aperta mais tanto durante a relação, Uhum. ou o contrário, né, quando a paciente ela começa a fazer o tratamento, né, e a gente consegue força muscular, Melhorar. Uhum. hipertrofia, eles são quem, né, as Tem pessoas que mais vão essa dando esse percepção, feedback para né. elas, nem elas às vezes têm essa percepção que É. ganharam força e eles vão Sim, relatando isso. isso é bem É interessante, bem né. Mas é para interessante. ver como a gente, né, de fato, se conhece pouco, né, se Uhum, olha pouco, se toca pouco, e isso é muito uhum. importante. Então, as Sim, tuas consultas, na verdade, além dessa avaliação, são educacionais, né, porque sim, aí você acaba e eu acho que até para o teu tratamento, né, é importante que sim, que que ela tenha essa continuidade, porque imagino que as tuas sessões elas sejam, né, ali, de tratamento, mas precisa existir uma continuidade em casa, né, uma uhum, coisa meio que para sempre, assim, né, esse sim. treinamento de assoalho, É é pra vida, é né, pra eu vida. falo que a gente começa aqui na fisiopélvica, mas são exercícios que elas seguem para a vida inteira. Sim, Então, até finalizando antes que eu sim. acabei entrando em outros assuntos, mas da avaliação ali, até mesmo que a gente estava comentando, a gente faz uma avaliação interna também, né, dentro do canal Uhum, vaginal. Normalmente a gente consegue, né, eu consigo fazer já no primeiro atendimento essa avaliação, porém existem alguns casos de dor, principalmente vaginismo, onde a gente ainda não uhum. consegue no primeiro momento, porque essa paciente ela não tolera nenhum tipo de Sim, penetração, sim, seja sim. durante relação, seja uma avaliação comigo, ou vai fazer um Ginecológica. Papa Nicolau, não consegue Uhum, fazer porque a musculatura simplesmente contrai uhum. e gera uma barreira ali, não consegue, né, fazer nenhuma avaliação interna. Sim, Mas, como são ocasiões diferentes, a gente vai sim. preparando a paciente. Isso. Então, o que eu faço? Normalmente consigo já avaliar num primeiro momento. Trabalhar a respiração, a compreensão, né? Eu sempre explico que é no tempo dela. Então, se ela me Sim. mandar parar, eu vou parar. Se estiver Uhum. incomodando, eu vou parar. Então, é ela quem tem esse controle. Sim, sim. Na relação sexual, por exemplo, já é um pouco mais difícil, porque existe um parceiro ali, é um outro momento, né? Muda Sim, por sim, completo. sim. Então, às vezes, elas têm uma dificuldade. Vai Uhum. fazer uma avaliação Papa Nicolau, né? Também é um momento diferente, porque às vezes é um instrumento que não é tão confortável, né, Sim. então elas têm o receio quando elas visualizam alguma coisa, né, principalmente em relação a tamanho, né, É. elas têm essa um pouco mais Mas é essa todo eu acho que é dificuldade. todo um trabalho, assim, né, a gente já teve vários casos, assim, de paciente, por exemplo, que precisava fazer exame transvaginal ou Papa Uhum, Nicolau e tinha vaginismo. Então, assim, a gente veio já aconteceu comigo, veio, a gente tentou fazer, não deu uhum, certo, "Não, então vamos voltar outro dia". Então, assim, eu acho que uhum. esse acolhimento da nossa parte também é importante, É o né, mais porque não, importante. às vezes não vai dar certo mesmo, Uhum, mas ela vem contigo numa sessão, também toda essa coisa de relacionamento, de confiança, aí na segunda, terceira sessão vai uhum. conseguir, né. É, e Acho que é isso, muitas né. você deve escutar isso também, né, muitas relatam que tiveram experiências ruins, às vezes, né, de Em serem exames avaliadas em outros anteriores, exames. claro, com certeza, isso Então, faz muita diferença. é, É, quando elas se sentem acolhidas, isso. confortáveis, a musculatura vai É. relaxar, né, e a gente vai E até o entrando. próprio tratamento, né, quando você Sim. começa a tratar, vai melhorando, né. Uhum. A gente teve inclusive um É. caso de uma paciente que tinha um vaginismo bem grave, assim, e, enfim, tá grávida agora. Uhum. Então, assim, mas foi com um tratamento de fisioterapia pélvica, assim, foi Sim. bem legal. Inclusive a evolução, assim, de exames ginecológicos, de exames transvaginais, foi muito diferente no decorrer do tratamento de fisioterapia pélvica dela, assim, Sim. fez toda a diferença, na Aí verdade. a gente vai aos poucos também entendendo o perfil daquela paciente, Isso. então tem pacientes que são um pouquinho mais
tímidas, né, elas têm Uhum, dificuldade de falar, quando você pede ali pra, né, ela tirar a roupa, ela já vai toda encolhidinha uhum. pra maca. É, mas é Então que a isso é gente da nossa área, né, Alana, assim, sim. toda clínica aqui, todas nós trabalhamos com a parte íntima da Uhum. paciente, assim, então, eh, tem paciente de todos os perfis, né, eu tenho paciente que fala assim: "Ah, não, doutora, eu já ia tirar a roupa aqui mesmo, não quero nem Aham. entrar no banheiro", e tem a outra não, que fica mais Sim. tímida, então, assim, isso é da pessoa mesmo, né, e Aham, aí cabe a sim. gente também, como profissional, a gente também, né, Uhum. respeitar o perfil de cada uma. Mas Sim. eu acho que o que mais chama a atenção mesmo, que eu acho que a gente não tinha muita noção, é isso, assim, é que Uhum. a avaliação, né, a tua primeira consulta é uma consulta ginecológica praticamente, né, Sim. então é importante que elas venham Uhum. preparadas para isso, assim, Sim. né. E a gente acaba, né, avaliando muito ali a musculatura interna, né, do canal Sim. vaginal, porque é tudo músculo, gente. Eu sei que as pessoas têm essa dúvida e como assim, né? Você trabalha ali nessa região, mas é músculo, E não então tem e essa precisa. musculatura de assoalho pélvico não dá para trabalhar na academia, é diferente de exercício de academia. Consegue em conjunto, mas a gente tem que ter a certeza que ela está movimentando corretamente essa musculatura. Então chega um momento, né, uma fase ali do tratamento que ela vai levar isso para as outras áreas da vida dela. Então, Uhum, quando ela tá pegando o filho no colo, quando ela tá fazendo crossfit, tá na entendi. academia, no pilates, ela vai conseguindo utilizar de uma forma mais adequada essa musculatura também. Porque a grande Mas verdade é que a gente pode estar fazendo as contrações erradas, dos músculos isso, esse é errados. o maior problema e principalmente a quantidade, né? Porque o que que a gente faz nessa avaliação? Eu solicito vários tipos de contração para essa paciente. Uhum, Então, eu peço para ela tentar apertar o meu dedo, né? tá, Então, ali a gente gradua a força, né? O grau de tá, força. Depois, eu vou solicitando, por exemplo, para ela tentar segurar por mais tempo, o máximo de tempo possível, tá. com aquela mesma força. Então, ali a gente consegue perceber como que está a resistência. Então, vamos Uhum, levar para um outro exercício, por exemplo, imagina que você tem que segurar lá na academia um peso e manter ele por alguns segundos. uhum, Isso seria o tempo de resistência, digamos assim, ali do entendi. músculo. Então, conseguiu segurar 3 segundos e já começou a falhar, então a gente Hum, considera ali esse tempo, né, de contração da musculatura. Então, a paciente apertou ali, imaginou que está segurando o xixi, conseguiu uns 3 segundinhos, e aí ela já começa a fadigar, começa a uhum, cansar, treme a uhum, perna, o pé, uhum, mexe a cabeça, mexe todos os uhum, outros músculos porque tá fraco, realmente ela nunca treinou. E a uhum, gente vai pedindo várias vezes isso e depois contrações mais rápidas para a gente avaliar como é que tá a potência dessa musculatura. entendi, Então são várias competências que a gente avalia ali e com base entendi. nisso a gente orienta exercício. Então não existe uma prescrição de Legal. exercício adequada para cada paciente. E é ali que mora o problema, porque se tem outros profissionais que mandam num treino inteiro de 1 hora a paciente contrair Sempre com toda a contrai. força em todos os exercícios, vai chegar o segundo, ela já vai estar cansada, muito Uhum, provavelmente. uhum. E E aí aí, acaba contraindo musculatura errada ou de é, forma errada. também. Então, às vezes gera uma fadiga, gera uma tensão na musculatura e, inclusive, esse é um dos maiores problemas, né? Que é a Uhum, tensão muscular. Hoje em dia, a gente verifica nas pacientes, a gente vai avaliar internamente e a gente vê vários pontinhos de tensão, igual que a gente tem, né, nessa uhum, região uhum. aqui, que a gente apertar vai doer um pouquinho, tem um pontinho mais duro, da mesma forma tem Hum. dentro da região íntima. Então, É, ali a gente inclusive, identifica. essa questão de tensão é bem interessante pontuar, porque eu faço alguns mapeamentos de endometriose, às vezes, de Uhum, paciente que tem dor na relação, dor pélvica, papapá, papapá, e os exames são lindos, maravilhosos. E uhum, aí eu sempre falo, quem sabe dar uma avaliada com a fisioterapia pélvica, porque eu acho que sim, uhum. eu acho que tem muito a ver, né? Sim. Principalmente dor na relação com esses pontos de tensão, né? Uhum. Imagino. Paciente com endometriose são os pacientes que têm o perfil que mais a gente vai trabalhar com terapia manual, relaxamento. Então, Mas eu digo tanto. mesmo as pacientes que não têm endometriose, sabe? Elas não Uhum, têm endometriose e elas têm muitos sintomas de dor pélvica e dor uhum. na relação. E eu acho Sim. que tem tudo a ver com essas tensões, assim, Uhum. né? Existem vários fatores, né, para gerar ali dor na relação. Um deles, que é o mais comum, normalmente essa questão do músculo ele ter esses pontinhos de tensão que não Uhum, relaxa, tem essa dificuldade. Então, é muito comum a mulher ela sentir uma dor profunda, né? Às uhum, vezes uma sensação de facada no fundo do abdômen, uhum, sente mais aqui na base da barriga, né? Então uhum. imagina você tendo relação, é para ser um momento legal para o casal, né, Relaxante, né? prazeroso, e ela se sente incomodada toda vez. Sim, O que vai acontecendo, né? Esse casal ele vai se afastando, porque se a sim. mulher sabe que ela vai para a relação
tendo Já dor vai toda vez contraída, já vai sem e já vontade. vai evitar, né? Então vai evitar Exatamente, tudo que pode aproximar isso. Então, seja um exatamente. abraço, um beijo, uma conversa, às vezes, então afasta muito o casal. É verdade. E não trata o problema, né? Então Sim. acaba achando mais fácil levar a vida assim, Uhum. acha que é normal não sentir desejo nenhum nunca. Sim, Então, né, acaba atrelando a todos esses fatores ali que envolvem o ciclo exatamente. sexual feminino. Então, na físio, a gente consegue identificar tudo isso, né, ali a partir da avaliação, e se a gente for ver, a maioria das mulheres tem alguma Todo mundo queixa, devia fazer, né? né? Todo mundo deveria Qual fazer. que você acha que é a maior surpresa das pacientes, assim, na consulta, né? Que elas chegam para fisioterapia e achando que é isso, de boinhas, né? Vou ali sentar na bola, Sim, né? E qual que tu acha, assim, que é, tipo assim, o maior impacto delas quando fazem a primeira consulta? deveria fazer uma enquete com as minhas É, pacientes. Algumas podemos contam um fazer. pouquinho mais sobre isso, mas tem várias situações, assim, porque muitas foi justamente o que eu falei inicialmente, elas vêm achando que vão fazer exercício às vezes com a própria roupa, enfim. Aí tem aquelas que vêm por indicação de uma amiga que ela já tem uma noção, não, Hum. ela vai fazer alguma coisa ali, né, mais íntima. E aí elas vêm ali para consulta, aí tudo a gente explica, né, antes como é que vai fazer, eu vejo a carinha delas, elas vão: "Ah, então a gente vai fazer isso, né, eu não esperava isso". Então a maioria, o que surpreende às vezes é por fazer uma avaliação interna, né, não Uhum, imagina que na fisioterapia a gente vai fazer isso, e principalmente alguns equipamentos que a gente utiliza. Eu acho que o que mais chama atenção normalmente é o vibrador, os uhum, dilatadores vaginais, mas mais ainda o vibrador. As pessoas têm uhum. muito preconceito, né, Aham, acham que aham. é normalmente mais falado sobre a parte ali de estímulo sexual, então Uhum. elas têm uma dificuldade em entender que aquilo vai ajudar elas nesse sentido também. Eu Até acho que inclusive teve imagino que seja até uma barreira, né, para Uhum, algumas mulheres, né, porque o vibrador sim, faz parte do tratamento, né, ajuda na uhum, dilatação, na vibração de musculatura, enfim, imagino, aham, né. sim, Mas imagino que seja uma barreira, né, tipo assim, sim, olha, indicar, né, prescrever, você vai usar vibrador 3 vezes por semana, tipo assim, uhum. oi, né. É, eu teve até uma situação de uma senhora que eu atendo mulheres de todas as idades, Aham. né, ela tinha uns 65 anos, não me recordo agora, e ela veio para tratamento de prolapso de parede anterior, ou seja, a Uhum. bexiga dela, né, foi descendo ali pelo canal vaginal, ela tinha histórico de constipação, ela trabalhava com criança, então carregou muito peso a vida inteira, né, da forma errada, e ela veio com esse quadro para mim. E aí, eu vi que no início ela estava toda tímida, assim, ela tinha dificuldade de relaxar, né, nesse Uhum. momento, ela não falava muito. E aí a gente Que vai também é indo outra geração, né, é, tem esses impactos, né. exatamente. E aí, cada semana eu chegava com alguma coisa diferente pra gente fazer na consulta. E eu estava organizando os materiais ali para atender ela, né, e eu comentando, né, perguntando para ela o que ela estava achando do tratamento e tal, falou que estava gostando, que estava realmente ajudando ela, falou que ainda estava um pouco, né, se acostumando com tudo isso que era muito novo para ela. Ela falou que, não, cada semana você chega com alguma coisa. Ela falou: "Só me falta você vir com um vibrador aqui daqui a pouco". E nisso eu estava organizando, né, colocando ali o preservativo no vibrador, eu virei para ela e falei: "Vai ser hoje mesmo". E aí ela não acreditava, ela falou: "Como assim? Pra que isso?", né, ela não acreditava que usar ia servir para alguma coisa no caso Aham. dela. Mas era uma paciente que ela tinha muita dificuldade de relaxamento, né, Uhum, então a gente usou a vibração para auxiliar nesse sentido também. uhum, Então, claro, inicialmente ela achou: "Como assim isso vai me ajudar?", né, mas uhum, depois no uhum. final que terminou o tratamento, melhorou, ela ficou super agradecida e feliz, né, porque realmente quando faz sentido, você vê que tá melhorando, você vai aceitando, né. Isso, claro. Porque eu sei Não, e a que gente sai desse lugar de que é um órgão sexual, entendeu? E Uhum. ele é, na verdade, um mecanismo de tratamento, né? Sim. E é isso que eu acho que talvez seja o mais difícil de a gente entender, né? Uhum. Até era para eu ter te pedido para trazer uns desses aparelhinhos Acabei para a gente esquecendo. mostrar aqui, mas uma vez a gente fez um encontro, acho que você foi num encontro de mulheres que a gente foi, daí a Dani, que é a outra físio aqui da Uhum. clínica, ela levou, né, uns dilatadores e Uhum. tal para mostrar.
E as mulheres ficaram: "Meu Deus, mas como assim? Isso usa na físio", né, Sim. e porque eles têm esse modelo, fálico, assim, né, e enfim, né, todo mundo meio quinta série, né. Mas, eu acho que é isso, né, de tirar mesmo esses instrumentos do lugar de: "Ah, é um órgão sexual, é um Uhum. órgão de estímulo de prazer", eventualmente vai ser, né, Uhum. e não tem nenhum problema nisso também, acho que a gente Sim. também tem que deixar isso muito claro. Mas que no caso da fisioterapia pélvica são aliados, né, no Sim. tratamento e que podem ser Uhum. prescritos, inclusive, podem até ser utilizados às vezes com a ajuda do parceiro, né, para que Exatamente. talvez depois até vire uma É, né, porque na mas enfim, físio ele é um tratamento, né. exato. Na físio é importantíssimo deixar claro que a gente jamais vai gerar algum estímulo de prazer na paciente, Sim, essa é uma grande dúvida também que me exato. trazem, Aham. porque falam: "Como assim? Mas você vai relaxar a paciente, vai usar um vibrador, então o que que você faz, né?". Aham. As pessoas têm essa dúvida, mas basicamente a gente não faz um estímulo que vá gerar prazer na paciente, a Sim, gente sim. faz ali propriamente na região muscular. Então depende de cada caso, alguns a gente usa só externamente, outros Uhum. internamente, dependendo da queixa, de onde tem, a gente percebe que tem tensão. E não só para isso, mas também tem algumas pacientes que têm essa dificuldade de consciência corporal. Então, elas Uhum. não conseguem movimentar essa musculatura. Então, a gente pode utilizar também a vibração para trazer mais consciência para essa região. Então, ela sente a vibração ali, ela, opa, é aqui que eu tenho que mexer e vai Entendi. facilitando esse processo. Então, por Aham. exemplo, a gente liga a vibração e solicita que ela contraia a musculatura no momento Onde em que está tá? vibrando. E Uhum. isso ajuda demais, né? Para pacientes, por exemplo, que a gente não tem indicação de usar uma eletroestimulação na Uhum. região íntima, né? Que é uma corrente que estimula também a contração. A vibração entra nesse sentido também. E a gente orienta em domicílio também. Então, em domicílio, ela vai usar do jeito que ela quiser também em outro Sim. sentido, que aí é, né, ela Sim. pode se explorar, se Se conhecer, descobrindo, né, se de se olhar no descobrir, espelho mesmo, né, aquilo que a gente estava. tanto, né, ela quanto o casal, né, como você Uhum. comentou. E principalmente para quem tem essa dificuldade ali de com dor, em relaxamento, é muito bem-vindo porque acaba acomodando um pouquinho a musculatura, ela consegue, né, se entregar mais para esse momento e facilita todo o processo. Então, isso também a gente aborda com a paciente e também essa questão do cuidado com os excessos, né? Uhum. Porque acaba sendo bom até certo ponto. Tudo aquilo que é em excesso é ruim. Exatamente. Então, para a paciente ela não ficar dependente daquilo, não gerar Claro. até um problema contrário, que é uma redução na sensibilidade da região. Então, tudo a gente orienta da forma adequada. Por isso que é Uhum. bom não fazer essas coisas sozinhas, né? Todo Sim. Sim, exercício de assoalho claro. pélvico, né? Sem nenhum Sem ser uma comando, sem avaliação. orientação, né? A Uhum. paciente faz, fica contraindo, enquanto tá Até dirigindo, escovando os dentes, vai é. estar, quantas repetições você fez? Até inclusive deixa eu te perguntar, porque eu acho que porque a gente vê, né, tem algumas, educadoras sexuais ou sexólogas e etcétera, que Uhum, falam bastante de exercício de pompoarismo, né, de: uhum, "Ah, você tá conversando com alguém, fica contraindo sua sim, vagina e não sei o quê". Pompoarismo ou a própria contração de assoalho pélvico aleatória, assim, né, uhum. quais que são as não é a mesma coisa, né? Não. É uma pergunta também muito comum. As pessoas confundem e acham que é a mesma coisa, e da mesma forma, porque eu já fiz curso de pompoarismo, não preciso de Uhum, fisioterapia pélvica. E uhum, são muito diferentes. É claro que as duas, né, têm essa questão das contrações da musculatura íntima, uhum. porém são cunhos diferentes e formas diferentes de fazer. Então, o pompoarismo ele está muito mais atrelado à parte de função sexual, performance sexual, então, Tá. muito mais voltado a esse cunho, né. Na Uhum, fisioterapia pélvica é função, então não só para a função sexual, que também é importante, uhum. mas envolve outras áreas. Então Os a órgãos pélvicos em então geral, a né? paciente ela precisa saber contrair para segurar o xixi dela, precisa Uhum, saber contrair para não escapar fezes, gases, uhum, né, ou até mesmo o contrário, saber relaxar, porque no momento que ela estiver uhum, urinando, evacuando, ela precisa relaxar esses músculos. Então ela tem que uhum. ter essa consciência e essa percepção dos movimentos para ajudar ela em todos os sentidos. Então, Sim. né, não só ali durante os exercícios em si, mas na rotina dela do É. dia a dia. Então a fisioterapia pélvica, né, é importante a gente falar o pompoarismo, então ele fica mais para essa parte sexual, né, Uhum, enfim, das bolinhas e etcétera. E a fisioterapia pélvica então é da função, né, da uhum. função de assoalho pélvico. Então,
segurar e soltar xixi, pacientes com constipação, né, que às vezes Uhum. têm a dificuldade de evacuar, pode ser só um distúrbio de assoalho pélvico, né, de não Aham. conseguir saber relaxar a musculatura no momento certo, Uhum. posições e etcétera, né, e aí toda a questão sexual também, de dor na relação, vaginismo, etcétera. Uhum. Então a gente tá falando mais de saúde mesmo, Isso, e né, de até de a questão do pompoarismo é bem comum, virem pacientes com dor na relação que faziam pompoarismo. Isso é um problema, porque quando a paciente ela nos procura por dor, o foco no primeiro momento não é fortalecer esses uhum, músculos, contrair. Pelo uhum, contrário, não que a gente não vá utilizar contrações, mas não é com a mesma intensidade, não é uhum, com a mesma velocidade, não é ao mesmo tempo de contração. Então as pessoas acham que é simplesmente, vou pegar e fazer sozinha. E não, a sim, gente cuida de cada sim, detalhezinho, né, para que ela não piore o quadro. Então, muitas uhum, acabam fazendo pompoarismo e pioram a situação, né, porque gera um outro problema ali. uhum, uhum, E dentro da fisio a gente vai tratar todas essas demais áreas, não são somente exercícios para o assoalho pélvico. Então, uhum, tem, né, a gente faz bastante, mas envolve outras técnicas também. Então, exercícios respiratórios, claro, exercícios de mobilidade. Então, envolve sim aqueles exercícios na bola, né, que a paciente ela senta lá na bola, vai fazer alguns movimentos fora dela também. Entra também a parte de fortalecimento de alguns outros grupos musculares, então acaba sendo um foco um pouquinho maior no abdômen então e glúteos, né, que dá para pra ficar com ajudar o abdômen e com o bumbum sarado na fisioterapia? nada. Ai, eu vou querer, vou marcar. Ai. E pra gestante, porque assim, a gente tem um público de gestante que a gestante de modo geral ela é bem dedicada, né, então assim, Uhum. ela procura fazer tudo o que ela pode, até pra questão de preparo de parto e etcétera, né. Mas qual que seria o foco, né, por que que a gestante deveria fazer fisioterapia pélvica? Isso eu sempre E se pergunto tem algum para período indicado, assim, sabe? Ah, começa desde o uhum. começo ou vou mais para o final para o preparo do parto? Eu recebo gestantes de todas as idades gestacionais, mas o ideal seria o quanto antes. Então, assim como Uhum, ela vai procurar, né, a obstetra ali desde que ela descobre a gestação, ela também deveria já iniciar a físio. Então, uhum. agora, recente até recebi uma paciente com 8 semanas de gestação, ela já Bem começou a comecinho. físio, às vezes em Uhum. 9, 10, bem no início. Assim como também vem as depois de 30 semanas, vem com 35 semanas às vezes, Porque daí estão com dor, né? Daí elas estão com dor, elas normalmente. procuram, né? Então, a gente sempre consegue trabalhar, mas obviamente quanto antes iniciar melhor, porque vai depender muito do objetivo da paciente. Algumas me procuram já sabendo que querem cesárea, então não é o interesse delas terem parto normal. Muitas acabam mudando, né, o Uhum. desejo ao longo da gestação e Com acabam tendo um certeza. parto normal. E tem as que procuram especificamente para se preparar para o trabalho de parto normal. E ali a gente vai entendendo que não vai trabalhar só isso, porque ela às vezes já traz alguma outra queixa que vinha de antes da gestação. Então, às vezes Claro. já perdia xixi, já Uhum. tinha dor, já tinha constipação, na gestação acaba piorando esse Piorando. quadro. Então, a gente vai vendo a necessidade de cada uma. Mas, vamos focando ali, por exemplo, eu quero muito ter parto normal, então principalmente trabalhar essa questão da consciência corporal dela, ela entender, ela visualizar onde que está a região íntima dela, porque lá no dia do parto é pelo canal vaginal que ela vai ter que ajudar a empurrar esse bebê para ele Uhum. nascer. Fazer a força certa, né, da Exatamente. musculatura certa. E se ela não sabe onde fica, fica muito difícil, por mais que Uhum. ela tenha, né, o reflexo ali dos pulsos, que o corpo Uhum. dela, Sim, né, sim. auxilie nesse processo de empurrar, ela tem que direcionar para o local certo. Claro. Então, muitas vezes até é orientado de forma inadequada que a gestante faça força de fazer cocô durante o parto, Aham. que jamais deve Não ser é pra feito. fazer isso. Não. Olha, não é fazer força de cocô. Exatamente, é pelo canal vaginal. Se for orientado da forma errada e essa mulher ela fazer uma força de fazer cocô, ela vai aumentar a chance de ter laceração e o grau da laceração pode ser mais Olha grave. só. Então é um detalhezinho porque é Não tão é um próximo, detalhezinho, né? né, um Mas detalhezão, né. é importantíssimo assim. E se ela já vai com essa consciência, né? Opa, eu tô deitada, onde que tá meu canal vaginal? Eu tô em pé, onde que Uhum. ele tá agora? Eu tô em Aham. 4 apoios. Qual posição essa mulher ela vai adotar ali para Ah, ganhar o que bebê? legal. Tudo isso a gente treina Uhum. na físio. Uhum. Então a gente faz
exercícios de modo geral. No final da gestação, a gente acaba trabalhando muito uma massagem dentro do canal vaginal. Uhum. Isso também é outra coisa que as pessoas se assustam, assim, que Uhum. como assim vai fazer massagem ali? Uhum. E Uhum. existe uma massagem que a gente chama de massagem perineal, Uhum. e no final da gestação a gente faz toda semana. Faz Pra comigo, relaxar a musculatura. para alongar, ganhar flexibilidade, Aham. para no dia do parto diminuir a chance de lacerar. E é o Olha que padrão ouro, legal. né? A principal técnica que a gente tem hoje para prevenir lacerações grávidas Nossa, que e graves. maravilhoso. Então, somado a isso, o treinamento muscular, porque isso vai trazer consciência de Uhum. relaxamento, que é o que ela precisa nesse momento. Então, ela faz comigo uma massagem uma vez por semana e eu peço para ela Nossa. fazer em casa ou o marido fazer nela. Uhum. Aí Uhum. também entra outras questões, né? Que às vezes Uhum. elas não alcançam por conta Aham, a da barriga barriga. e aí tem que pedir para o marido fazer. Sim. Mas eu acho que E inclusive é uma excelente forma de participação, né, porque sim, até a gente gravou um outro podcast com a Ana, a psicóloga uhum, perinatal, e às vezes o marido ele não sabe muito bem como ele se coloca, né, nessa uhum, posição de parceiro, assim, de ajudar, e essa é mais uma forma de colocar o marido sim, participando, né, desse processo uhum. gestacional, assim, Sim, né. normalmente eles aceitam bem. É, acho que Inicialmente sim. é um pouco estranho, Estranho. né? Mas depois vão se acostumando e tratando Sim. com naturalidade. É, que Mas legal. realmente ajuda bastante, elas se sentem bem confortáveis, porque além de ajudar no parto, como a gestante ela tem um incremento de peso considerável, né, Claro. nesse período, acaba fazendo com que esses músculos eles trabalhem muito mais. É, e a Então, favor, né, porque independente também da via de parto, né, uma vez que tu trabalha, né, todo esse peso, não uhum, nem só o incremento de peso da gestação, é o peso mesmo de tudo que ela carrega ali na aham, pelve, né, então sim, distende ligamento, distende osso, enfim, uhum, né, abre osso e elas têm muita dor, né, e se essa sim. imagino que se essa musculatura esteja preparada, e a gente vê isso no dia a dia, né, as Uhum. gestantes que fazem fisioterapia pélvica, elas chegam aqui e sobem na maca, e deitam e sobem, e a que não faz, né, que tá toda travada, "Ai, meu Deus, me ajuda", né, e a Uhum. gente vê muito essa diferença, assim, né, Sim, mesmo que a via de parto de escolha seja cesárea, é, né, essa exatamente. musculatura pélvica, a lombar, osso, né, bacia, Uhum. etcétera, tudo mais preparado, né. Sim. Então, que legal, E não tinha eu também não tinha essa noção, assim, de uhum. força de cocô. Eu tive cesárea, né, porque minha filha Aham. foi apressada também, mas não tinha noção de que a força de cocô era errado. Olha, Sim. os filmes e É. novelas estão fazendo um E desserviço. não só é um desserviço mesmo, e o principal é em relação à posição que a gestante vai adotar durante o parto, né, a maioria Uhum, das vezes a gente vê a mulher como se ela tivesse uma consulta ginecológica, né, com as aham, pernas bem abertas, uhum. posicionadas ali sobre aquele apoio. Posição normal ali de E consultório ginecológico para fazer isso. preventivo, né. Isso é ótimo para o obstetra, né, porque fica Uhum. fácil dele visualizar, pegar o bebê, mas na maioria das vezes não vai ser o mais confortável para a Pra gestante. gestante Eu pélvica. mesma, assim, eu tive a experiência de passar pelo parto normal e não é porque eu sou fisioterapeuta pélvica, Uhum. mas realmente para mim era insuportável ficar deitada. Então Aham. eu ficava apenas ali no momento das avaliações, né, de colo de útero para ver a dilatação, mas era assim, vinha uma contração, terminava, eu deitava rapidinho para ela avaliar, para não Uhum. pegar nenhuma contração comigo deitada, porque era Tá. insuportável ficar deitada. Enquanto eu estava em outras posições, era muito mais confortável. Então, na maioria das vezes, as mulheres elas relatam uma experiência ruim de parto, como algo assim, nossa, foi horrível, Uhum. sofrido, porque foi obrigada a ficar deitada numa Uhum. maca o parto inteiro, Sim. e inclusive ganhar o bebê assim. Então, a mulher, o principal é que a gente consiga trabalhar ali na físio para que ela vá no dia do parto consciente de que ela deve ter liberdade de movimento. Claro que em Aham. alguns momentos vai passar por uma Sim, 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 avaliação, sim, sim. precisa, né, deitar um pouquinho, mas o ideal é que ela tenha liberdade de escolher como e onde ela se sente confortável. Vai nascer e tem uma posição mais ideal, assim, para que o bebê nasça? O principal é que a mulher ela esteja bem, que ela possa escolher. Uhum. Dentro das posições, o que a gente vai ver? Algumas são mais favoráveis para o bebê, por exemplo, nascer mais rápido, Uhum. outras vão ser melhores no sentido de prevenir laceração. Então, Uhum. por exemplo, posição decúbito lateral, né, mulher deitada de lado, ou Tá. então quatro apoios, são as duas posições onde menos tem laceração perineal. Quando eu falo laceração, para quem não sabe o que é um cortezinho que acontece ali na. O corte não, desculpa, uma ruptura, Marrom. né, da musculatura, da pele,
ali da região íntima de forma natural, espontânea. É diferente da episiotomia, que é feito um corte pelo obstetra, tá? Sim. Então, as lacerações, elas são mais comuns em posições onde gera mais pressão nesse assoalho pélvico. Então, por exemplo, a banqueta de parto, né, que hoje em dia está muito na moda. Então, a maioria das Como é isso? Já não sou mais obstetra. é porque como, foi tirada a mulher um pouco da maca, né, as maternidades, obstetras Uhum. querem oferecer uma experiência mais, natural, de parto, enfim, estão orientando outras posições além da maca, então Tá. normalmente acabam mandando para a banqueta. Então quando a mulher ela faz a fisio, ela sabe que não tem só a posição deitada ou só a banqueta, ela tem Mas como que é a outras. banqueta? A banqueta de parto parece é um banquinho mais ou menos aqui da altura da poltrona, que ela tem uma abertura no meio. Então a Hum, mulher ela senta em cima e a obstetra pega segura o entendi. bebê ali Tá. por baixo, né, por esse orifício que fica na Uhum. banqueta. E a mulher ela pode se apoiar, né, se Uhum. jogar ali No de costas para o parceiro. marido, então é uma ótima posição quando ela tá cansada, por Uhum. exemplo, né, um parto longo, ela não consegue ficar em pé porque a perna já tá cansada e não quer ficar deitada. Ou Tá. tem adaptações também que ela fica mais inclinada para frente, né, a gente pode variar tudo isso. Então a banqueta, ela é uma ótima posição nesse sentido, mas é uma posição que por o bebê nascer um pouquinho mais rápido, normalmente vai ter laceração. Tá. Então Então seria uma boa posição para o bebê nascer um pouco mais rápido. isso, Ela consegue então ter mais controle da musculatura. e lembra tentem observar quando vocês forem usar o banheiro, vocês vão sentar no vaso sanitário, o vaso sanitário ele faz uma pressão no assoalho pélvico, então a gente sente que ele desce um pouquinho. Dá Uhum. muito essa sensação à banqueta, então ele acaba ajudando, assim, a mulher a direcionar melhor ali Entendi. durante o parto, e por estar descansada também acaba sendo um pouquinho mais fácil, às vezes, do que alguma outra posição. Uhum. Outras posições que a mulher pode adotar, por exemplo, cócoras, também é uma excelente posição. A maioria das mulheres não consegue hoje em dia, né, por Uhum. conta do trabalho muito tempo sentada, a gente Uhum. é mais limitada em relação à mobilidade do que Uhum. os Uhum. nossos Uhum. antepassados, né? Uhum. Então é mais difícil para algumas mulheres essa posição. Mas é uma ótima posição quando ela se sente confortável. Uhum. É a posição, às vezes, deitada de barriga para cima também, a gente consegue adaptar. Então, a deitada de barriga para cima, como é feito convencionalmente ali, não é muito interessante porque a mulher ela tem uma limitação da pelve na região ali posterior do sacro, Uhum. então ele não tem Uhum. esse movimento de abertura. Certo. E por os joelhos, as pernas ficarem muito abertos, afastados, também fecha os isquios, que são Uhum. ossos que a gente tem ali na base da pelve. Então, isso Uhum. diminui em torno de 30% a abertura do canal de parto. Isso Interessante. é muita coisa, Muita né? A coisa. mulher deitada, sem gravidade, nada ajudando. Uhum. Então, ela tem que fazer muito mais força para conseguir empurrar esse bebê, cansa mais. O bebê pode, né, ter alguma dificuldade ali De respiratória, passagem. né, de batimento cardíaco, alteração, Sim. e se torna um pouquinho mais longo. Se a gente consegue adotar outras posições onde ela tenha mais liberdade de movimento, ela consegue movimentar o joelho, a pelve de uma forma diferente, a gente Sim. acelera esse processo, né, de uma forma natural, né, sem Entra ela. tudo nessa coisa da consciência corporal mesmo, né, Uhum, porque aí, ao longo do trabalho de parto, ela também vai entendendo, né, como ela sim, tem essa consciência, ela também vai entendendo: "Não, estou mais confortável assim, né, ou assim, sim, né", que a diferente daquela gente. coisa meio padrão de que: "Ah, ok, vou fazer o que o médico falar para eu fazer", né, Uhum, e não que eu ache que o médico ele tem que sim direcionar em alguns momentos, né, uhum, mas até para segurança, né, do uhum, bebê, da gestante, mas eu acho que quando a paciente tem essa consciência, né, uhum, corporal e a consciência mesmo de que ela pode fazer essas uhum, escolhas, tudo fica mais leve, mais sim. fácil, né, uma experiência de trabalho de parto Uhum. diferente, né. E o obstetra acaba orientando muitas vezes, porque a realidade é que na maioria das vezes a mulher ela vai muito despreparada para o Sim. parto. Então o objetivo ali é realmente ajudar, né? Então alguns obstetras com razão, né, acabam estimulando, tenta se mexer um pouquinho, né? Uhum, Tenta uhum. essa posição e eles acabam instruindo mais de forma direta, porque a Direcionando. mulher ela não fazia ideia que existia Sim, aquilo. Achou que ela ia exatamente. chegar lá, ficar deitada até o bebê Uhum, nascer. Então sim. às vezes precisa realmente desse direcionamento. E quando a mulher ela conhece, entende, ela Ela faz mesma já tudo vai sozinha. fazendo, né, e Uhum. facilita, né. A gente Sim. acabou de falar de uma paciente nossa que teve trabalho de Aham. parto em 3, 4 horas, né, Aham. e fez também fisio, né, enfim, eu acho que é super importante, assim,
E eu sempre fico impressionada de como a gente não tem conhecimento, né? De Uhum, como a gente acha que a natureza vai resolver, né? uhum, E é claro, né? A gente, nós mulheres, a gente é feita para isso, assim, o nosso corpo ele tem, né? Mecanismos, como uhum. você falou, por mais que a gente tenha, né? Os impulsos naturais ali, é muito diferente quando a gente tem o conhecimento, quando a gente consegue ajudar a natureza, né? Sim. Então eu acho que é bem importante que as mulheres também tenham essa consciência da importância da Uhum. fisioterapia pélvica, né? Sim, Eu para acho não. que algumas mulheres deixam de fazer por dinheiro e Uhum, etc. eh, Aquela coisa, né, do investimento do enxoval, né? Mas é. eu acho que ao invés de ter o carrinho top do ano lá, de repente investir, né, na gestação, Uhum, para recuperação pós-parto também nem se fala nela, né? Então, assim, se não tiver laceração, se tiver um parto normal, se tem um preparo de musculatura, a recuperação pós-parto também depois é muito melhor, até uhum, para voltar peso, aquela coisa toda que a uhum. gente já sabe. Então eu acho que a fisioterapia ela é um investimento essencial, né, para Sim. gestante, não só para gestante, né, como a gente falou, todo mundo devia fazer, mas Uhum. para gestante em específico que a gente está falando, eu acho que é uma parte bem importante do orçamento, assim, que deveria ser reservada, Sim. né. É, são escolhas, eu falo, cada um vai ter o Sim, seu importante. Tem mães que não abrem mão do quartinho do bebê, mas é o que eu falo, assim, o bebê mal vai usar o quartinho eu ia dele dizer no aqui, primeiro mês spoiler, do ele não ano. usa. Então, às vezes, investe tanto nisso e Sim, não usa. E o que realmente vai ser importante para aquela criança? Sempre falo, a mãe bem. Porque se a mãe não exatamente. tá bem, às vezes ela passou por um parto que não que quem faça fisiopélvica esteja isento disso de forma Sim, alguma, sim, né? sim, sim. Mas se ela entende o que ela vai passar naquele dia, ela sabe o que ela pode fazer para ajudar o marido, sabe como pode ajudar, a tendência é ela ter uma melhor experiência. E, Uhum. né, fazendo a fisio ao longo da gestação, o pós-parto é muito, muito mais fácil. Então, essa mãe, ela tá bem para Sim, cuidar do bebê dela, que é o que ela precisa naquele momento. sim. Ela não precisa ficar se estressando de, poxa, tá doendo isso, tá incomodando aquilo, né? Não, também, né, acaba acontecendo também, Sim, é mas porque você assim, vai melhorar as vai condições, você ficar não vai muito mais isentar, fácil. né, Exato. nenhum tipo de condição. Foi o que nós conversamos também no último podcast com a Ana, né, sobre o Uhum, preparo psicológico, né, de puerpério, perinatal, enfim, uhum, né. Quando a gente, prepara, né, nosso corpo, uhum, nossa mente, tende a ficar não é que a gente: "Ai, nossa, eu fui na obstetra, fiz ultrassom, fui na psicóloga, não sei o quê. Ai, a minha vida é linda, maravilhosa, meu neném não chora, dorme a noite inteira", né. uhum. Não é assim, né. Sim. Só que a gente fica mais preparada para esses desafios que Uhum, o início, né, principalmente o puerpério, é muito desafiador. Então, quando você está preparada nesses primeiros 3 meses de todas as formas, né, corpo, mente, uhum, teu processo gestacional foi legal, né, o teu parto foi uma experiência boa, né, uhum. fica tudo mais leve, né. Então o Sim. objetivo é esse, né, que a gente consiga preparar essas mulheres para que elas Uhum. estejam bem, né, para ser uma mãe bem, né, não Sim. preocupada com dor, preocupada com a cabeça, né, "Ah, meu Deus", né. Então eu acho que, quando a gente fala desse preparo, e aí eu acho que claro, né, a gente está falando de mundo ideal, a gente sabe que nem todo mundo tem acesso, que nem todo mundo pode fazer tudo, mas a informação está aí, né, então Uhum. assim, "Ah, eu não consigo fazer, não consigo pagar todas as sessões de fisioterapia", de repente uma avaliação, né, porque como eu falei antes, o teu papel ele também é educacional, né, então de repente uma Sim. consulta, avaliação, "Olha, tenta não doutora Alana, eu não consigo vir toda semana, ficar Uhum. caro para mim, não posso", e tem gente que de fato a gente sabe que não Sim. pode, mas eu queria muito. Então, assim, orientar uns exercícios para casa, coisa que você Uhum. pode fazer, né, ler sobre, assistir tal vídeo. Então esse papel educacional ele também existe, né, então eu acho Sim. que não sei se eu estou falando besteira, né, mas se cabe, né, Mas uma cabe. avaliação Uhum. educacional mesmo, eu sei que tu tens também as aulas de parto, né, que você faz com o Uhum. casal para falar sobre como é, sobre o que preparar, então de repente uma aula de parto, né, para quem não pode fazer todo esse acompanhamento durante toda a gestação, mas eu acho que essas consultas eventuais também são legais, né. Sim. Eu falo, tudo é uma oportunidade para aprender, e mesmo que seja uma consulta, né, consegue fazer mais, mas tudo é válido, né. Então tem Sim. casais que me procuram para fazer especificamente aula de parto, porque
só consegue talvez arcar com aquilo naquele momento, Uhum. que a gente sabe que é uma fase que exige, né, um preparo financeiro, Sim, porque sim, não é só a fisioterapia pélvica, tem exames, né, tem sim. a questão ali do hospital, né, outros profissionais que também, né, que eles vão necessitar nesse momento, mas se ela puder fazer o máximo possível de coisas, vai ser maravilhoso para ela, uma experiência Exatamente. muito boa. Eu tive a oportunidade de acompanhar pacientes que tiveram mais de um bebê, né, nesse período que eu Uhum, estive acompanhando, então uhum, acompanhar ali 2 gestações da mesma paciente. uhum. E até recentemente eu acompanhei a 4ª gestação, né, acompanhei a Olha, 3ª e agora a 4ª gestação de uma paciente, que legal. e lá na 3ª ela já, né, ela nunca tinha feito fisiopélvica, começou na 3ª. Ah, ela fez na terceira. Isso. Então ela teve experiência de cesárea e parto Uhum, normal. E na 3ª ela já ficou assim: "Nossa, como me ajudou, né, mesmo uhum. eu já tendo tido um parto normal". E na 4ª gestação ela reforçou, ela falou: "Não, é incrível como a gente sempre aprende mais alguma coisa. Uhum. Sempre é válido fazer Mas para para". você ver que na quarta ela já te procurou. E Ela na entendeu 4ª que ela precisa, né, que a experiência foi melhor com a fisio, sim, e né. na 4ª ela falou: "Foi minha melhor gestação", e normalmente a gente vê o contrário, né, Aham, porque por já ter uma adaptação diferente do corpo, ele já passou por esse processo, muitas vezes os desconfortos começam mais cedo e às sim, vezes ficam um pouquinho mais intensos. E por ela se cuidar melhor nessa gestação, por ter mais informação, a gente já orientar desde cedo ela a fazer um fortalecimento fora também, né, sim. musculação, enfim, foi a melhor gestação dela. E Olha ela que legal. teve em cada, né, parto, cada gestação, experiências muito Diferentes. diferentes, mas todas ela falou, né, ela, assim, agradeceu muito como a fisioterapia acabou ajudando muito ela nessa fase. E Legal. isso é muito gratificante, porque a gente sabe que é uma fase onde a mulher ela tá frágil, ela tá vulnerável, principalmente, né, no pós-parto também, Uhum. né, que eu acabo acompanhando, que ela tá com o bebê, às vezes é mãe de primeira viagem, que, né, a gente fica completamente perdida, né, ali nesse primeiro momento, não sabe muito o que Sim, fazer. sim. Então, a gente tem que ter esse olhar acolhedor, né, consegue compreender que a mulher ela tá passando por uma fase muito delicada, ela tá com um bebezinho ali, daí tem que parar no meio para amamentar, então ela tá Aham. tentando se cuidar mesmo em Sim, meio tudo sim. a isso, que não é fácil, mas é o mais importante de tudo, né, a mulher ela não se abandonar, né, ali também no pós-parto, né, que também é Exatamente. importante se cuidar, se recuperar bem para voltar a ter uma vida mais confortável possível. Sim, no contexto de um neném pequeno. É. Ô, Uma Alana, vida nova. e quais que são os maiores erros, assim, que tu vê a mulherada cometendo em relação a assoalho pélvico, assim? O que que a gente faz, de repente, no nosso dia a dia ou até na academia, né, como você falou, assim: "Ah, Uhum. contrai", aí fica a sessão inteira ali de musculação contraindo. O que que tu percebe, assim, quando tu vai fazer uma avaliação que mais a gente faz errado? Acredito que 2 coisas bem, fortes, assim, que me chamam mais atenção, é uma mulher que faz força para evacuar, a maioria das mulheres faz força para evacuar, Uhum. e grande parte dos problemas de assoalho pélvico vem disso. E outra é como ela Porque o faz natural é que exercício. você sente no vaso e evacue, Isso. né, que você não precise Não ficar precisa ficar forçando. forçando, exatamente. E outro é a questão da respiração durante o exercício, né? Então, na academia, por exemplo, né, a gente percebe muitas mulheres. O problema, para deixar claro, não é o peso. Pode pegar peso, se Sim, consegue sim. pegar com eficiência, pode pegar. Mas o problema é quando essa mulher ela faz apneia durante Hum. os exercícios. Então, assim, claro que existem modalidades onde vai ter que fazer para Uhum. conseguir fazer uma carga maior, mas acaba comprometendo o assoalho pélvico. A apneia é parar de respirar, É, né. então o ideal é que a mulher ela respire durante o exercício. Ela sempre se mantenha respirando. Fazer Isso, principalmente soltar o ar no movimento onde exige maior esforço, né, para que ela consiga ativar bem a musculatura abdominal, de forma adequada ao soltar quando assoalho vai pélvico. pegar. Soltar Principalmente quando faz movimentos contra a gravidade, por exemplo, vamos pegar ali o exemplo do agachamento, que é o mais tá. comum. Então, por Uhum. exemplo, o ideal seria a gente inspirar descendo e expirar, ou seja, soltar o ar subindo, Uhum. porque dessa forma, né, na subida, normalmente é um movimento que a gente faz mais Mais força. esforço e gera mais pressão dentro do abdômen. Entendi. Se eu tô gerando mais pressão aqui, vai ter que ir para algum local essa pressão. E vai para onde? Para frente, que às vezes já é frágil essa Uhum. região do abdômen,
e para o assoalho pélvico, para baixo. Entendi. Então, isso repetidas vezes, né, meses, anos, pode comprometer também. Então, às vezes a mulher, ela perde xixi só porque ela tá respirando errado. Olha só. E voltando à questão ali da evacuação também, é muito comum, mas às vezes não é nem por precisar, por estar com o intestino mais lento, trancado, é porque a mulher tá com pressa, né? Hoje em dia as Ah, pessoas vão ao banheiro com pressa, como se uhum, fosse um tempo perdido, tanto fazer xixi ou fazer cocô, né? Então vai vai lá. lá só porque precisa ir, vai correndo, ou às vezes tem filho junto, né? Entra 2, 3 filhos. Se A mulher tem, que, né, mães vão entender que nunca mais vão sozinhas ao banheiro, aham, né? Sempre é, tem companhia. Então, às vezes não consegue relaxar, se concentrar. E isso é um grande problema, porque se a gente ficar fazendo força, força, força repetidas vezes, a tendência é a gente ir empurrando os órgãos para pra fora. baixo. Então, o Uhum, útero, bexiga e o próprio intestino, eles podem descer pelo canal vaginal ou o reto ali, né, sair ali uhum. pela própria região. Então, isso vai, né, ocasionar um problema mais chatinho, né, que é o prolapso. Então, tem, né, a fisioterapia que vai ajudar ali a tratar nessas questões também, os sintomas, dependendo do grau, a gente consegue melhorar, mas em situações mais graves vai Essa precisar cirurgia. fazer cirurgia. E é um quadro que é um pouco mais delicado, porque acaba comprometendo bastante a qualidade de vida da Sim, mulher, né? sim. Tanto para É, ter. né, pra gente falar de forma bem, bem visual, né, porque sai mesmo ali pelo canal vaginal, sai um pedacinho da bexiga, sai um pedacinho do reto. Às vezes as mulheres, elas vão se higienizar e empurram para dentro, Uhum. né, pode lesionar, né, bexiga, Sim, enfim. Então é bem mais num grau bem mais acentuado, né, fica uma uhum, bola na vagina, isso. relação, enfim, tem outras coisas que prejudicam. E enfim, né, tem que parar numa cirurgia, que também não é o negócio mais Uhum. agradável do mundo, né. Sim. Então ela percebe uma bolinha para fora do canal vaginal. Quanto mais elevado o grau, vai ser maior essa Maior. bolinha, que na Uhum. verdade é a parede vaginal sendo empurrada por um desses Sim, órgãos, né? O que a gente enxerga mesmo é a é a parede parede vaginal. vaginal. E se vocês forem perceber, se tocar ali internamente, o canal vaginal ele é úmido, né? Ele tem que Uhum. ser úmido. E quando ele está exteriorizado, ele vai ressecando, Ressecando. entra em contato com a calcinha, começa a raspar, sangra, vai ter relação, Exatamente. dói porque tem uma coisa ali querendo sair. Então, uma mulher que às vezes ela ia fazer caminhada, né, ia num parque ou na praia caminhar, agora ela dá volta na quadra da casa dela, porque quando sair ela tem que ir para casa para reposicionar. Então, ela não Exatamente. consegue sair às vezes de casa, né? Começa a prejudicar muito a qualidade de vida, né. Sim, Própria incontinência urinária, né, assim, eu tinha é. uma senhorinha, no posto de saúde, logo que eu me formei, eu lembro muito dela, assim, que ela falava: "Ai, doutora, eu não tô indo mais na missa", que eu gostava Uhum, tanto de ir na missa, mas aí às vezes a gente vai na missa, daí aí a gente tosse ou espirra e, faz xixi e tal, entendeu. uhum, Então, né, as pessoas, elas limitam suas atividades, né, param de, no caso dela, né, para de ir na missa, que era uma coisa que ela gostava, para de se encontrar com os amigos, né, uhum. deixa de fazer, às vezes, até atividade física, que é tão Sim. importante, né, então acho que a Várias. gente tem que ir olhando para essas coisas mesmo, lembrar que a incontinência urinária não tem idade, né, que a Uhum. gente tem pacientes muito jovens que têm esse relato de perda urinária, vai subir uma escada, vai tossir, vai espirrar, né, e tem que olhar para isso agora, né, porque Sim. vai piorar, Uhum. né, é É, progressivo, né. até uma situação engraçada que eu atendo algumas senhoras que não foi ela que procurou a fisioterapia pélvica, foi a família, Uhum, porque ela vai se tornando muito dependente da família, começa a ter que usar fralda, né, suja uhum, mais roupa, cama, né, tem perda de urina ali em várias situações, às vezes direto, né, o dia inteiro. diárias. Então acaba sobrecarregando a família também. Então a Sim, família que me procura para fazer o tratamento porque quer ter um pouquinho mais de liberdade, né, então esse cuidado ele começa desde hoje, não vai esperar, né, entrar na menopausa, ter seus 60, 70 anos para começar a cuidar. uhum. O ideal é começar o mais cedo possível, Pra que a gente não porque precise depender lá na frente, uhum. né. E assim, a gente vê muitas idosas deixando de fazer realmente algumas atividades, a família não compreende, né, e por que ela não quer Uhum, passear, por que ela não quer uhum. sair, só quer ficar em casa?
mas ela tem vergonha de falar que ela Uhum. perde xixi. Tem. E aí brigam com ela, mas realmente se torna difícil, né? Imagina Uhum. se sair, né, ficar perdendo xixi, porque tem Sim, a questão do sim. cheiro, as pessoas observam. Então, nessa fase é mais comum perder, né, um volume maior de urina, Aham. mas as pessoas elas começam a procurar tratamento quando deixa de incomodar somente elas e Uhum. começa a incomodar as pessoas em Ao volta. redor. Então, eu acho que já tô perdendo a ponto das pessoas verem que tá úmido, das Uhum. pessoas sentirem o cheiro, né? Uhum. Então, ela vai deixando de sair de casa, ter vida social, às vezes perde durante a relação sexual também, tem algumas situações que Uhum. perdem, vai deixando de ter relação por conta disso e é ali que elas vão procurar ajuda. Não Quando foi, envolve outra pessoa, né, não é, só ela, né. então, é engraçado, né, mulher é muito assim, porque Uhum. se ela tá conseguindo esconder, "Ah não, eu ponho um É, absorvente, tranquilo, eu vou sim. sair", mas daqui a pouco o carefreezinho ali pequeno não resolve Não. mais, ela usa um Uhum. absorvente noturno, daqui a pouco é uma fralda, daqui a pouco não Uhum. sai mais de casa. Uhum. Então, tudo tem um início e quanto antes procurar ajuda, melhor, né, E é muito até mais legal para as fácil. famílias, né, eventualmente Uhum, ficarem de olho aí nas suas senhoras, né, a gente fala das uhum, pessoas mais idosas, mas às vezes até tem algumas pessoas mais jovens aí ao redor que começaram a aham, se isolar um pouquinho, dá uma olhada nisso. As mulheres mais velhas, uhum. elas também ainda têm muita vergonha e muito pudor de falar, né, Sim, de fazer exame, de falar, às vezes a gente pega casos de nódulo de mama, casos de câncer mais uhum. avançado, porque a mulher tem vergonha de falar, de mostrar a mama, sangramento vaginal na menopausa, né, tem vergonha de falar para a família, então as mulheres mais velhas, a gente vem de uma geração um pouco mais consciente, né, que fala Uhum. mais, que conversa mais sobre esses assuntos, mas as mulheres mais velhas ainda têm muito pudor sobre essas coisas, Mulheres né. mais velhas e mulheres jovens ali da faixa de 20 e pouquinhos anos, 25, né, que não estão grávidas, né, gestante já: "Ah não, tô grávida, vou fazer Uhum, fisiopélvica", mas se uhum, não tá grávida, a gente percebe muita dificuldade nelas, elas têm muita vergonha, né, têm uhum, medo. E tem situações até legais, assim, que a gente vai recebendo, né, conhecendo histórias que são muito legais, assim. Teve um caso de uma paciente, né, de 18 anos que ela me procurou quando ela fez 18 anos para poder ir sozinha, né, para fisio, uhum, porque se uhum, é menor de idade a gente precisa que tenha algum acompanhante uhum, adulto. E ela nunca tinha tido relação sexual na vida dela, mas ela tinha dificuldade para usar coletor menstrual. uhum, E ela não gostava de absorvente, ela queria, né, tentar conseguir usar o coletor menstrual. E na fala dela, ela falou: "Olha, eu nunca tive relação, mas, né, algum momento eu vou ter e eu quero que seja um momento legal, não quero sentir dor, porque se tá doendo para colocar um coletor, provavelmente vai doer, uhum, né, e todo mundo fala que dói na primeira relação e tal". E a gente precisa desmistificar isso também, né, uhum. porque toda mulher ouviu isso, né, que vai Sim, doer na primeira sim, relação, que é sim, normal doer. E sim. não, normalmente dói por quê? Porque se você vai para algum Contrai, local né. sabendo que vai doer, entendeu? Uhum, Porque a uhum. musculatura ela vai tensionar. Sim. Então, normalmente incomoda por conta disso. E aí, a gente fez todo o trabalho, a gente descobriu que ela tinha, né, um grau de vaginismo Uhum, e trabalhamos, né, ali para ajudar no caso dela, conseguir usar o coletor, tal, que era o objetivo dela ali uhum. naquele momento. Deu uns 6 meses depois, ela mandou mensagem falando: "Ela, né, eu consegui ter relação, tive minha primeira relação sexual e foi maravilhosa". Ai, que Ela falou: fofo. "Não senti absolutamente nada de dor, foi muito bom". E, né, acabou ali me agradecendo, e é isso que a gente quer ouvir, né, é isso que a Uhum. gente quer saber, que a paciente ela sente conforto Mas nesse momento e que vai que se menina com consciência, né. Tô aham, impressionada, muito, muito, né. assim. E aí tem mães, assim, que, né, pacientes que são mães também que têm vaginismo e até relatam isso: "Ah, quando a minha filha, né, tiver o momento ali Uhum. dela, poder, né, ter relação sexual, quero que ela procure uma A gente ginecologista vai para conversar passando, com né, esse ela, uma conhecimento pra fisioterapeuta frente, pélvica", né. Que legal, para que né. ela não tenha o mesmo problema que eu tive, que Uhum. ela possa falar com naturalidade sobre isso comigo, como eu não tive oportunidade com a minha Sim, mãe. Porque exatamente. as nossas mães, não é culpa delas, né, é uma Sim, geração sim, sim, que para sim, vai elas foi muito mudando, pior, vai né. mudando. Então, elas não tinham essa liberdade para abordar esses assuntos com a gente como Sim, hoje a gente tem a possibilidade com os nossos filhos, né. E tudo vai exatamente. mudando justamente para que a gente ainda bem. Ainda bem, né, que a gente vai passando isso, e a gente tem também pacientes bem jovenzinhas que vêm, que procuram mesmo, né, Uhum. coisa: "Ah, minha mãe nunca fez, mas eu vou fazer", né. Sim. Que bom, né, Uhum. que tem mudado, e a tendência é que melhore cada vez mais, né. Sim, Esperamos, né, essa gerações, sim. ChatGPT.
Bom, eu acho que foi bem legal, assim, acho que a gente conseguiu esclarecer um pouco, né, desmistificar um pouco. Acho que a conclusão é de que todo mundo tem que marcar uma consulta com a fisioterapeuta, eu já vou marcar a minha. Mas eu acho que é super interessante mesmo a gente mostrar, né, essa área que, inclusive não é uma área nova, né, Não. mas a gente trata como uma área nova, porque a gente, tá conhecendo agora, digamos assim, tá Uhum, usando mais agora, né, desses artifícios. Eu acho que a gente tem que usar. E eu acho que deu para esclarecer bem, assim, né, sobre uhum, como que são mais ou menos as condutas e acho que como que a fisioterapia pélvica pode ajudar, né, tanto mulheres uhum. de todas as idades, né, vaginismo, né, dor na relação sexual, constipação, perdas urinárias, gestação. Mulheres que vão muitas vezes ao banheiro fazer xixi ou que vão poucas vezes, mulheres que sentem dor para fazer xixi ou evacuar, né, não só fazem força para evacuar, Uhum. mas que sentem dor nesse momento também. Faz exame de Mulheres, urina, não dá nada, né. que aí tem infecções urinárias de repetição também, às Uhum, vezes tem realmente ali uma infecção e já fez todos os tratamentos possíveis, mas uhum. na verdade é problema muscular mesmo, Sim, né? às vezes fica Constipação, com já tomou água, tomou suplemento, foi na nada Nutri, melhora. melhorou a alimentação, ainda assim com dificuldade. Uhum, Mulheres com diástase abdominal, então principalmente, né, após a gestação, que tem essa dificuldade, percebem que a musculatura está mais solta, percebem um uhum, estufamento abdominal. Para quem realmente quer também melhorar a função sexual, às vezes não tem uma queixa de dor, mas percebe que não sente às vezes tanto prazer, não chega a ter orgasmo, então uhum, pode ser que a musculatura ela realmente ali não esteja trabalhando da forma correta, né? uhum, Falte ali um pouquinho mais de movimento, exercício, né? Melhorar a uhum. sensibilidade da região. Gestantes de modo geral, né? Como a gente Sim, comentou, o quanto antes possível. seja cesárea ou parto normal, as duas vias precisa fazer, né? Então, pacientes com endometriose também, hoje em dia elas têm procurado mais, porque realmente melhora muito a Olha, qualidade de vida delas, né? São uhum, pacientes que têm muita queixa de dor uhum, e ajuda em todas as questões, né, que muito, elas têm ali de dor. Então, de modo geral, né, são mais essas demandas que a gente sim. recebe e às vezes até mais de uma somada, né, que a mulher nem Aham, fazia ideia que era um claro, que problema na e avaliação começa a uhum, perceber, né. E sim. tem alguma pra gente finalizar, assim, tem alguma dica ou algum exercício, assim, que tipo, pompoarismo. Não, mas alguma coisa que você acha que a gente poderia dar como dica, assim, para todas as Uhum, mulheres fazerem, assim, sei lá, né, senta no vaso assim, uhum. higiene assim, enfim, alguma coisa que você acha que seja legal, assim? Eu acho que o que vai mais ajudar, que é mais comum para perda de urina, para quem perde urina aos esforços, então tosse, o espirro, por exemplo, é tentar fazer o movimento de segurar o xixi antes da tosse ou do espirro. Então, Eita, oi? mas como que eu sei que a Então vai tosse vem? imaginar, quando dá vontade de tossir, Tá, se a gente não contrai a musculatura, o xixi ele vai vazar, né, tá. então ele passa ali pela uretra sem ter esse fechamento da Uhum, musculatura perineal. Então o ideal é que a gente faça essa contração antes e durante. Então, por exemplo, se eu tá, vou tossir, eu contraio e depois que eu terminar de tossir, eu relaxo. tá, Se for uma tosse mais longa, vai segurar por mais tempo. tá. Então, fazer essa contração prévia, porque se veio a tosse, espirro, você não segurou, vai vazar xixi. E muitas Uhum, mulheres não têm esse reflexo da tosse que a gente chama. Algumas acontece de forma automática, né? Quem não perde urina ali consegue uhum. segurar bem tranquilo, mas quem perde tem que pensar nisso Aham, quando vai tossir ou espirrar. E também fazer isso para os lados, né, a tosse e o espirro, quando a gente faz para o lado e não para frente, acaba diminuindo a pressão do abdômen, porque intra-abdominal. quando a gente faz para frente, Assim. ó, é como se estivesse fazendo um abdominal, né, só que é Uhum. muito rápido. E para o lado, ele distribui diferente as Diminui. pressões e as cargas ali para o assoalho pélvico, então diminui a quantidade de perda ou até mesmo, limita essa perda, né. Não é Legal. o tratamento, mas é um Sim, sim, segredinho ali que sim. acaba ajudando bastante. E para usar o vaso sanitário, né, porque eu escuto tantas coisas, Uhum. né, paciente que põe perna na parede para fazer cocô, assim, tem de tudo. Irem com calma, né, para Uhum. evacuar, urinar e com calma.
Obviamente não precisa passar muito tempo no banheiro, né, também não é Uhum. interessante, Sim. mas também terminar de fazer o que tem para fazer. Uhum. Terminar o xixi, esperar ele realmente sair por completo, e Uhum. as fezes também da mesma forma, porque tem gente que vai várias vezes ao dia, mas é porque não termina Uhum. quando vai ali uma única vez, né, tem Aham. dificuldade de eliminar tudo. E relaxar nesse momento, prestar Usar atenção. banquinho, já ouvi falar de usar banquinho, Pode tipo, pra apoiar as utilizar pernas, também. assim, pra melhorar o Uhum. Não é todo mundo que vai precisar, mas como muitas mulheres têm dificuldade de relaxar, o banquinho ele acaba ajudando pode nesse ajudar a relaxar a sentido. musculatura do Uhum. Que assoalho melhora a pélvico. angulação ali, acaba relaxando também a região da musculatura perineal. E respirar durante a evacuação, né? Fazer uma Mesmo com a movimentação. criança batendo: "Mãe, tem que Fingir, respirar". Aham. vai estar tudo certo. Respirar Respira bem fundo, né. fundo, que é um segredinho também que ajuda bastante ali no momento da evacuação. Facilita bastante a saída das fezes, né? Gera uma pressão de uma Uhum, forma fisiológica, natural, sem você precisar fazer força, né? A valsalva que a gente uhum. empurraria trancando a respiração. Aham. Fazer Respirar também fundo. sempre respirando. Então, um resumo é assim: respirem Res para evacuar, respirem fazer Respira e exercício em todos relaxa, ou contrai. os momentos, exato. Ai, Isso legal, aí. Alana, adorei. Para mim também, né, como eu falei, assim, para mim como médica também foi bem esclarecedor, porque é uma área que eu não tenho conhecimento, né, dessas Uhum. pessoas. Até fiz um curso de avaliação de assoalho pélvico, né, o pelvic Uhum. flow, de movimento de assoalho, para a gente ver prolapsos e etc. Mas é uma outra coisa, né, da minha área, assim. Uhum. Mas eu não tinha muita ideia de como funcionam essas sessões, essas avaliações e da importância, inclusive, né, dessas coisas do dia a dia, assim, né, de como você contrai, como você faz isso. Então, acho que é super importante essa consciência. Se eu engravidasse de novo, eu ia começar desde o começo, mas não vou engravidar. Tô brincando. Então, assim, façam suas avaliações pélvicas, né, a Alana trabalha aqui com a gente, maravilhosa, também faz atendimento domiciliar, né, Alana, quando precisa, principalmente Sim. para as gestantes ali pós-parto, né, toda essa Uhum. avaliação, faz laser também, né, Sim. para ajudar na questão da amamentação, a aula de parto maravilhosa, né, com o casal, para toda essa consciência, Uhum. eh, enfim, é isso, obrigada, Nossa. adorei. Também adorei o convite, foi muito bom poder ter essa oportunidade de falar um pouquinho mais, né, apresentar para você também, Para mim conhecer um também, para pouquinho toda a mais. galera que já Eh temos 2 uhum. consultas agendadas, eu e Manu. Então, né, não somente para as pacientes, mas para os profissionais também, né, que acabam assistindo, entendendo um pouquinho melhor, Até pra porque gente indicar, né, para exato, as nossas saber a pacientes indicação, de porque às dia a dia, vezes não tem né. nem ideia que vai ajudar nisso, então é bem Uhum, importante porque é o principal caminho, né? Quando a mulher ela recebe esse encaminhamento de outro profissional, ela vai. Quando ela uhum, só acha que precisa, ela vai deixando, mas sim, opa, a ginecologista dela mandou ela ir, ela vai uhum. procurar. Então, por isso que acaba sendo interessante ter né, Essa equipe essa multidisciplinar equipe mesmo, trabalhando em né, e tudo conjunto. em conjunto, né, Uhum, porque sim. a gente tem nossa, é muito diferente, né, de a gente trabalhar sozinho e a gente trabalhar com Uhum, 3, 4 profissionais, né. uhum, Eu faço a parte mais fácil talvez da gestante, que é o ultrassom, né, que elas uhum. vêm aqui, acompanham, sempre falo: "Meu negócio é com o neném, não é com a Aham. gestante", né. Mas é muito mais fácil a gente lidar com essa gestante que faz todo Uhum, o acompanhamento multidisciplinar, né, com a física, com a psicóloga, com a obstetra. É uma uhum. paciente que ela é mais consciente, que a gente fala: "Ó, tem, né, vamos fazer ultrassom em tal data", e ela vem, enfim, né, ela entende a importância do todo, né. Então Sim. imagino que para ti também, quando tu Uhum, pega uma paciente que faz todos os ultrassons certinhos, faz a psicóloga, faz a obstetra, também é uma paciente com quem tu lida melhor. Então, uhum. sempre que a gente tem esse acompanhamento multidisciplinar, é muito bom para nós, mas é maravilhoso para paciente, né. Sim, e principalmente, assim, deixar um recado final que é para elas virem sem medo, né, de Sim, serem julgadas, de estarem fazendo algo que é errado, porque condiz mais ali com a região íntima, pelo contrário, né, pelo contrário. ela precisa se conhecer, a região íntima faz parte do corpo dela, então a gente sempre, né, quem trabalha na área da saúde da mulher tem muito cuidado, carinho, Sim, atenção, assim, respeito, né, com a mulher, com o tempo exatamente. dela, porque cada uma vai, né, ter o seu tempo, né, para fazer cada coisa. Então a gente respeita muito isso, Isso. porque o ideal é que a paciente ela não saia só
melhor fisicamente, mas ela saia feliz com o tratamento, assim, eu falo uma vida antes da fisioterapia pélvica, uma vida depois, porque essa mulher, ela consegue realmente se conhecer por completo, e isso é importantíssimo para toda mulher, quando ela se sente bem, ela tem confiança, ela consegue muitas coisas, né, Isso não mesmo. só Em todas na as áreas da vida, saúde, em né? todas as áreas da vida, Legal, exatamente. ótimo, amei. Obrigada. Obrigada, adorei. Obrigada pelo Sim. convite.